Ninguém se esforça tanto pra impressionar uma mulher quanto esse peixe. Ele passa uma semana inteira desenhando no fundo do oceano só pra que uma baiacu olhe, goste e dê uma chance pra ele. Quando ele terminar, a obra final vai ter mais de 20 vezes o tamanho desse peixe. Por mais que ele tenha aprendido algumas técnicas pra proteger essa obra de arte da correnteza, a água ainda bate e muda pequenas partes do trabalho, fazendo com que ele precise voltar até o desenho pra corrigir essas coisas. Quando ele termina o trabalho principal com areia, ele ainda adiciona alguns mariscos e conchas como forma de decoração. E ele faz tudo isso pra que quando uma fêmea passe ali, ela goste da obra que ele fez. E se ela gostar, ela vai pro centro da obra pra mostrar que gostou. Ela então vai se acasalar com o peixe e deixar os ovos ali. E ele fica perto desses ovos até eles nascerem. Quem faz esse tipo de desenho é o baiacu japonês. Os cientistas só descobriram isso em 2010. E até essa data, eles viam esses desenhos no fundo do mar e ficavam se perguntando o que fazia isso. Enfim, fica a curiosidade explicada de uma maneira muito simplificada. Se vocês quiserem saber mais, é só pesquisar e ler artigos científicos. É nóis. Esses assassinos foram liberados da prisão por acidente, mas você não vai acreditar no que eles fizeram depois. Numa noite, os guardas de uma prisão da Suécia esqueceram de trancar a cela de 6 presos. E isso é extremamente perigoso, porque 3 desses prisioneiros eram assassinos. Só que quando eles perceberam isso, ao invés de fugir da prisão, eles fizeram algo completamente diferente. Os 6 foram direto pra cozinha da prisão e começaram a fazer um bolo de chocolate juntos. Quando terminaram, eles fizeram uma cabaninha com um cobertor e comeram o bolo juntos assistindo TV. Algumas horas depois, os guardas finalmente perceberam que eles estavam soltos e ficaram desesperados procurando pelos prisioneiros. Eles encontraram os 6 tranquilos na cabaninha comendo o bolo, sem nenhuma intenção de escapar da prisão. Os prisioneiros voltaram para suas celas e disseram que tiveram a melhor noite da vida deles em muito tempo e os guardas receberam um desconto no salário. Fotos que mostram o lado escondido das coisas. Você já se perguntou como eles instalam essas torres gigantes? É assim. Esse cavalo tem o pelo encaracolado e eu também não sabia que isso era possível. Esses são grãos de areia vistos no microscópio. Isso aqui é como é o esqueleto de uma tartaruga. Como algumas calçadas são feitas, como é a visão de trás de um palco de um teatro, como é a visão do topo do Monte Everest, as pérolas cortadas ao meio, cada uma delas é única, como são as partes de dentro de uma bola de boliche, a lente de uma câmera cortada na metade, e como as bolas de golfe são por dentro. Celebridades que têm talentos esquisitos. A Zendaya tem uma habilidade que muita gente, incluindo eu, tem inveja. Ela consegue morder um sorvete sem sentir nenhum tipo de dor ou sensibilidade nos dentes. I don't feel it. Doesn't hurt. It's just a special talent of mine. A maioria das pessoas não consegue nem pensar em abocanhar um sorvete desse jeito por causa da sensação que dá. A Ariana Grande tem um talento um pouquinho menos útil. Ela consegue imitar muito bem um bebê chorando. A Katy Perry tem algumas habilidades especiais. Ela consegue expandir a garganta dela que nem um sapo e consegue imitar uma boneca com o olho bugado. O vídeo dela fazendo isso num show viralizou e assustou muita gente. E aparentemente isso não é tão incomum, porque a Miley Cyrus tem exatamente o mesmo talento. Já a Jessie J consegue cantar de boca fechada. Eu não achei as palavras tão claras assim, mas parece ser um negócio tão difícil que eu vou dar os créditos pra ela. A Coreia do Norte abriu as fronteiras. Eles acabaram de anunciar que eles vão abrir o país para turistas estrangeiros a partir de dezembro. Eles estavam fechados para qualquer tipo de visita há 4 anos. E disseram que passaram todo esse tempo construindo uma utopia socialista numa cidade que fica do lado da China. Essa cidade seria um modelo turístico com várias coisas para fazer, incluindo apartamentos novos, hotéis e até uma pista de esqui. Seria basicamente a capital do turismo da Coreia do Norte. O país sempre foi bem complicado de acessar. Para voar para lá, você não pode simplesmente comprar a passagem e ir. Você precisa contratar uma agência de turismo autorizada pelo país, além de tirar um visto complicado e precisar ficar acompanhado de um guia turístico praticamente 24 horas por dia. Vamos acompanhar como essas viagens vão ser e vocês querem que eu vá pra Coreia do Norte pra mostrar pra vocês. Dublar a Boo de Monstros S.A. foi muito difícil. Como a dubladora Mary Gibbs era muito criança na época, eles não conseguiram fazer ela ficar parada falando frases no microfone. Então eles decidiram ficar só seguindo ela pelo estúdio com o microfone e aproveitaram qualquer som que ela falasse e fizesse mais ou menos sentido. E o resultado foi isso aqui. Esse é o homem mais sortudo do mundo. Esse é o Franny Selak. Em 1962, o trem que ele tava descarrilhou, caindo num rio e tirando a vida de 17 pessoas. O Franny conseguiu nadar e se salvou do acidente. Só que no ano seguinte, na sua primeira e única viagem de avião, a porta do avião deu defeito. E por isso ela abriu no meio do voo e o Franny saiu voando do avião. Mas incrivelmente ele caiu num monte de feno e também sobreviveu. Nos próximos anos, o Selak sobreviveu um acidente de ônibus, 2 explosões de carro e um atropelamento por ônibus.
vezes. E em 2003 ele ganhou $1 milhão na loteria. Esse homem tem 38 esposas, 94 filhos e 33 netos. E eles são oficialmente a maior família do mundo, com 192 membros. Eles moram todos juntos nessa casa enorme que tem 100 quartos. Lá dentro, as tarefas de casa se tornam uma linha de produção em que cada um tem a sua função definida. Para, por exemplo, fazer um omelete na janta, levam 480 ovos. E um trabalho comunitário de cozinhar, servir e lavar a louça depois. As mulheres também trabalham em turnos para ficar com o marido, se é que você me entende. As esposas mais novas dormem mais perto do quarto dele, enquanto as mais velhas em quartos mais afastados. De acordo com uma das filhas, o pai é o centro do mundo delas. E é o homem mais bonito da vila toda. O Zayona diz que ele se sente extremamente abençoado por Deus por ter a chance de cuidar de tantas pessoas. Essa é a música mais relaxante da história. Em 2016, cientistas fizeram um estudo para descobrir qual é a música mais relaxante de todas. E eles encontraram. Essa música é tocada para pacientes antes deles entrarem em cirurgia. Foi provado que ela diminui os níveis de estresse em até 65%. O ritmo começa em 60 batidas por minuto e vai até 50. E isso faz com que os nossos batimentos cardíacos comecem a desacelerar, porque o coração meio que tenta acompanhar o ritmo da música. Isso diminui a pressão arterial e até os níveis hormonais. Essa música é tão relaxante que você é proibido de ouvir ela dirigindo. Ela se chama Weightless e eu vou mostrar um pouquinho dela pra vocês. Eu vou te fazer controlar essas linhas com o poder da mente. Coloque o seu dedo indicador perto da tela e comece a movimentar ele em direção às linhas. Começa agora a fazer esse mesmo movimento, só que mais devagar e depois mais rápido. Você vai perceber que as linhas começam a se mover na direção e velocidade que o seu dedo está se movendo. Se o movimento é mais devagar, ela fica mais devagar, e quanto mais rápido as linhas se mexem. Isso é uma ilusão de ótica bem legal, e se funcionou pra você, não esquece de dar um like. Objetos aleatórios que pessoas acharam e deixaram elas ricas. Primeiro, uma unha que um homem achou e vendeu por $12 mil. Em 2012, um homem chamado Alex estava trabalhando nos bastidores de um show da Lady Gaga, quando ele viu que uma unha dela voou do dedo dela. Ele não pensou duas vezes e já guardou a unha no bolso com a intenção de vendê-la depois. Mas o que ele não sabia é que essa não era qualquer unha da Lady Gaga, e sim uma postiça feita por uma artista famosa chamada Aya Fukuda. Por isso a unha era considerada extremamente rara e foi vendida por $12 mil. Próximo, um sanduíche de queijo. Uma mulher dos Estados Unidos ficou chocada quando uma imagem que parecia muito a Virgem Maria apareceu no pão que ela estava fazendo. E ela vendeu o pão por $28 mil na internet. Michael Sparks estava fazendo compras quando viu um quadro e resolveu adquirir ele por $4. Só que quando ele chegou em casa, ele começou a achar o quadro meio feio e resolveu jogar ele fora. E quando ele foi fazer isso, percebeu que atrás do quadro tinha um papel. Esse papel era simplesmente uma cópia original da Declaração da Independência dos Estados Unidos. E ela foi vendida por $5 milhões. Você já se perguntou o que são essas formas que aparecem quando você aperta o olho? Isso é um fenômeno chamado fosfeno. O que acontece, basicamente, é que algumas células do seu olho não conseguem entender informação que não seja visual, porque elas são feitas só pra ver. Então, toda vez que você faz pressão no seu olho, você tá estimulando esse tipo de célula, só que com pressão. E os seus olhos acabam processando isso como uma coisa que eles estão vendo, porque isso é tudo que eles sabem fazer. A Coca-Cola já teve cocaína. Esse aqui é o John Pemberton. Ele era farmacêutico, mas foi obrigado a ir pro campo de batalha quando a Guerra Civil Americana estourou. Enquanto lutava, ele acabou se machucando e recebeu morfina pra se anestesiar. Só que a morfina é muito viciante e ele ficou viciado. Ele então começou a procurar formas de tratar esse vício. Em 1886, ele descobriu uma receita. Misturou vinho tinto, noz de cola e folhas de coca. Sim, folhas da planta usada para fazer aquele pó. E ele chamou essa mistura de vinho francês de coca do Pemberton. E começou a vender essa fórmula como remédio para vários problemas. Só que nessa época o álcool era ilegal e ele precisou substituir o vinho da receita. E para isso ele só adicionou açúcar à fórmula. Foi aí que ele mudou o nome para Coca-Cola e começou a vender o líquido como uma bebida de farmácia. Ela ficou bem popular até a morte do John em 1888. Foi aí que o empreendedor Asa Candler entrou no negócio e tirou as folhas de coca da receita. E hoje em dia, obviamente, ela já não tem mais. Detalhes que você não notou em Divertidamente. Você já notou que as emoções da mãe da Riley estão em um ambiente que parece um programa de TV? Provavelmente porque ela passa o dia assistindo esse tipo de programa. Já as emoções do pai dela ficam num ambiente que parece
parece super restrito e cinza e até meio triste. Além disso, o pai da Riley é comandado pela raiva, enquanto a mãe da Riley é comandada pela tristeza. As lembranças mais recentes do pai dela são recheadas de raiva, enquanto as da mãe da Riley são extremamente tristes. Nas emoções da Riley, a gente vê isso aqui, que parece muito com uma cena de Up e Altas Aventuras. Isso pode significar duas coisas. Ou ela é parente do Carl e da Ellie de Up, ou ela também assistiu o filme quando era mais nova. Sabe essa cena que a Riley se recusa a comer brócolis? Eles fizeram isso porque a maioria das crianças do mundo não gostam de comer brócolis, menos no Japão. No Japão, as crianças amam brócolis. Por isso lá, a comida que aparece nessa cena não é brócolis e sim pimentão. Nessa cena em que a Riley tá conversando com as amigas dela no computador, aparecem alguns contatos. Dentre eles tem Doc Peach e Ronnie Fye. E esses são os nomes dos diretores do filme. Você sabia que as fotos antigas têm Photoshop? Você provavelmente já viu fotos dessa época e ficou impressionado porque todo mundo era lindo sem edição. Eu tô aqui pra estragar sua ilusão, existia edição sim. Pra arrumar erros e defeitos de foto era um processo bem mais demorado e artesanal do que hoje em dia. Os retocadores de foto da época usavam tintas e lápis especiais direto no negativo da foto. Desenhando com movimentos circulares e suaves, por exemplo, dava pra borrar a textura da pele. Dava pra apagar espinhas e manchas na pele com um lápis que neutralizava essa cor. Olheiras eram apagadas usando um lápis roxo e movimentos circulares. Dava até pra branquear os dentes usando um lápis que bloqueava a cor amarela. Esse processo era ainda mais simples quando as fotos ainda eram em preto e branco, porque eles precisavam só de alguns lápis em alguns tons de cinza. E aí eles trabalhavam basicamente escurecendo o que eles não queriam mostrar e clareando o que eles queriam evidenciar. Eles até pintavam o fundo em cima do corpo das mulheres pra deixar a cintura mais fina. O ser humano não muda mesmo, né? Se um bebê nascer dentro de um avião, qual vai ser a nacionalidade dele? A resposta é, depende de qual país o avião tá sobrevoando. Se for Estados Unidos, a criança vai ser estadunidense, porque voar sobre solo americano pra eles é a mesma coisa que estar nos Estados Unidos. E se você nasce nos Estados Unidos, você é estadunidense. Mas se o avião estiver sobrevoando a Inglaterra, por exemplo, a situação é diferente. Se esse for o caso, a criança vai ter a nacionalidade dos pais, porque pra eles não importa se você tá em solo inglês ou não, é isso que vale. Se o avião estiver sobrevoando o Brasil, a regra é a mesma dos Estados Unidos. O bebê vai ser brasileiro independente da nacionalidade dos pais. Mas e se o avião estiver sobrevoando águas internacionais sem estar em nenhum país? Nesse caso, o bebê vai teoricamente ter a nacionalidade do país em que o avião está registrado. Se for um avião alemão, ele vai ser alemão. Se for russo, russo, brasileiro, brasileiro. Um dos maiores supercomputadores do mundo era literalmente 1760 PlayStations 3 ligados junto. Em 2010, a Força Aérea dos Estados Unidos precisava de um supercomputador novo para processar imagens de satélite que tinham uma qualidade muito boa e também para fazer pesquisa sobre inteligência artificial. Para construir esses computadores do zero ia custar cerca de 10 milhões de dólares. Mas eles descobriram que os PlayStations 3 tinham placas gráficas de muita tecnologia, gastavam pouca energia e conseguiriam processar os softwares que eles usavam. E ficaria muito mais barato usar os PlayStations do que construir esse computador do zero. Eles então compraram 1760 PlayStations 3 e ligaram todos eles juntos, criando um supercomputador que conseguiria processar toda essa informação por só 2 milhões de dólares. O supercomputador de PlayStation funcionou super bem, mas pouco tempo depois de eles começarem a fazer tudo funcionar, a Sony publicou que não ia mais deixar os PlayStations rodarem softwares de outros lugares, que era exatamente o que eles faziam e precisavam. E aí eles não puderam atualizar esses computadores e se fuder. Essa garota tem super memória. Ela consegue lembrar de literalmente todos os momentos da vida dela e de qualquer coisa que você contar pra ela. Can you tell me who died on January the 22nd, 2008? Oh, Heath Ledger. O nome dela é Emily e ela tem 18 anos. Ela tem super memória biográfica, o que significa que ela basicamente consegue lembrar todos os detalhes da história ou vida de alguém. A parte mais impressionante é que ela não só lembra de detalhes perfeitos, mas também associa tudo a datas. What happened on September 8th, 2022? The Queen died because I remember specifically the day before that happened, I got my braces off. Ela disse que consegue fazer isso porque pensa em cada dia como se fosse um calendário. E por isso as lembranças de cada dia se tornam um pequeno filme que ela consegue voltar atrás e reassistir. Por isso ela consegue lembrar dias, fatos, dados e até todas as falas dos filmes que ela vê. Ela é a primeira pessoa do Canadá a ser diagnosticada com essa condição. E os cientistas acham que estudar o cérebro dela pode ser o caminho para descobrir a cura da demência. Celebridades que têm talentos esquisitos. A Billie Eilish é extremamente talentosa e disso todo mundo sabe. Só que além de cantar, ela tem um talento inútil e escondido. Colocar a cabeça da guitarra dela inteira na boca. Mais de uma vez, inclusive, ela postou foto fazendo isso. Impressionante? Sim. Útil? Nem tanto. O Justin Bieber, além de cantar, consegue resolver um cubo mágico em menos de 1 minuto. Isso é uma habilidade extremamente rara e nem tão inútil assim. A Hailey Bieber consegue abrir garrafas usando o dente. E o mais impressionante, sem quebrar o dente. A Jennifer Lawrence, além de atuar, sabe fazer mímica
muito bem. Isso deve ter alguma utilidade, na verdade, né? Já o Harry Styles consegue fazer outro truque bem impressionante, malabarismo. A Kendall Jenner consegue imitar um passarinho extremamente bem usando a voz. E muita gente não sabe, mas ela também canta super bem. E de bônus, outra pessoa que canta extremamente bem é a Anne Hathaway. Em 1962, 3 garotas começaram a rir descontroladamente no meio de uma aula. O riso delas foi literalmente contagiante. E só alguns minutos depois, a sala inteira de 95 estudantes estava rindo sem parar. O riso era tão contagioso que a escola precisou ser fechada. Só que isso não parou essa epidemia. Em alguns dias, a vila inteira estava rindo sem parar e até as cidades vizinhas foram afetadas. No total, mais de 1000 pessoas foram contagiadas por essa risada. As pessoas riram tanto que começaram a ter falta de ar, desmaiar e até ter dores. E depois de 18 meses, as pessoas finalmente pararam de rir do nada. Em 10 Coisas que Eu Odeio em Você, quando a Julia Stiles tá lendo o poema, ela chorar não tava no roteiro. A cena foi gravada em uma tomada só e ela disse que nem chorar nem sair andando estavam planejados, mas que ela ficou completamente emocionada com a cena. Ela disse que não entendeu por que começou a chorar e acha que ela só tava emocionada por ter feito seu primeiro filme grande. Só que os diretores acharam que isso combinou tanto com a cena que eles resolveram deixar na versão final. Coisas femininas que originalmente foram feitas pra homem. Primeiro, salto alto. Os homens da Pérsia usavam um salto alto pra proteger os pés. Os europeus viram isso e decidiram adotar os sapatos como forma de mostrar que eles eram ricos. As bolsas também foram originalmente pensadas pra homens. Essa é a bolsa mais antiga do mundo, feita pra um homem e decorada com dentes de cachorro. Absorventes descartáveis. Durante a Primeira Guerra Mundial, um material chamado selo cotton começou a ser produzido, para estancar machucados de soldados feridos durante as batalhas. Só que as enfermeiras logo perceberam que isso ia ser perfeito para absorver menstruação. E quando a guerra terminou, esse material foi renomeado e transformado em absorvente menstrual. Jeans skinny. Eles foram criados em 1800 e eram muito populares entre os mineradores. Em 1950 e 1960, eles acabaram se tornando um item de moda muito popular entre pessoas como Elvis Presley. E só muito mais tarde eles se transformaram em um item de moda pensado para mulheres. Em 2017, um garotinho de 8 anos estava com muita vontade de comer um hambúrguer. Ele então esperou seus pais dormirem e decidiu que ia dirigir até um McDonald's. Ele assistiu a alguns tutoriais do YouTube que ensinavam como dirigir e simplesmente pegou a chave do carro dos pais e dirigiu 2 quilômetros até um McDonald's. O mais impressionante é que nesse caminho ele não só não bateu em ninguém, como também respeitou as regras de trânsito, parou nos sinais vermelhos e deu preferência aos pedestres. Ele então chegou tranquilamente até o drive-thru do McDonald's e fez o seu pedido e usou o dinheiro do seu cofrinho para pagar os lanches. Foi aí que eles finalmente estranharam ele estar dirigindo e chamaram a polícia. E ele acabou não sendo punido porque ele era uma criança. Em Era Uma Vez em Hollywood, quando o personagem Rick Dalton fala isso aqui, That's too hot. Anything we can do about that heat? isso realmente era o Leonardo DiCaprio reclamando que o lança-chamas estava quente demais. Só que o Tarantino gostou tanto de como isso ficou que resolveu deixar no filme. No filme Aliens, a cena do truque da faca ia ser feito com o Bishop sozinho. O Henriksen sugeriu que eles fizessem a cena juntos. E eles contaram isso pra todo mundo no set, menos pro Hudson. Então o desespero dele nessa cena, achando que o truque ia dar errado, era completamente real. E o Cavaleiro das Trevas, nessa cena em que o Gordon é promovido, o Heath Ledger continuou no personagem e continuou batendo palma, mesmo quando todo mundo já tinha parado. Isso não estava no roteiro e foi completamente improvisado. Nessa cena de Monty Python e o Santo Graal, o John Cleese demorou tanto tempo pra responder essa pergunta que o Eric Idle precisou morder a própria boca pra não rir durante a cena. Because they're made of wood. As últimas palavras de pessoas famosas. O Bob Marley ficou extremamente conhecido pela sua música e em 1981 faleceu de câncer. E as suas últimas palavras foram: dinheiro não pode comprar vida. Steve Jobs criou a Apple e literalmente mudou a maneira como todo mundo vive. Ele faleceu em 2011 e as suas últimas palavras foram: ó, uau, ó, uau, ó, uau. A gente não sabe muito bem o que ele viu ou o que ele sentiu, mas ele com certeza estava impressionado. Leonardo da Vinci fez história com as suas pinturas que são consideradas literalmente perfeitas. Mas as suas últimas palavras foram: eu ofendi a Deus e a humanidade porque o meu trabalho não atingiu a qualidade que deveria ter.
Perfeccionista, talvez? Albert Einstein, que muitas vezes é visto como a pessoa mais inteligente do mundo, disse: eu quero ir pra casa. Independente do que aconteça, não durma em um aeroporto. Porque se você for pro aeroporto de Orlando, você vai encontrar esse homem dormindo lá 7 dias por semana e 24 horas por dia. O nome dele é James, ele era professor de basquete em uma escola. E ele estava acompanhando o time que ele ensinava num jogo em outro estado. Durante a viagem, o James estava bem cansado e resolveu tirar uma soneca no aeroporto. Só que essa soneca se tornou um sono de 35 horas. O time dele embarcou, chegou no destino e até ganhou o jogo, tudo isso enquanto ele dormia. E quando eles voltaram, encontraram ele ainda dormindo. Quando eles acordaram ele, o James achou que ele tinha dormido por só 1 hora e que o avião já ia decolar. Eles explicaram tudo o que aconteceu e ele ficou extremamente chocado. E a história acabou ficando tão famosa que eles resolveram fazer uma escultura do James, bem no lugar onde ele dormiu por 35 horas. Essa escultura, chamada de O Viajante, é extremamente realista. A Riley divertidamente é adotada? É o que diz essa teoria. Primeiro, quando a Riley lembra das memórias de quando ela nasceu, os pais dela não parecem estar em um hospital e a mãe dela não parece ter dado à luz. Outra questão é a mudança de cidade que acontece no começo de Divertidamente 1. Essa teoria diz que essa mudança pode ter acontecido porque os pais biológicos da Riley moravam em outra cidade. Os traços físicos da Riley também não parecem nem um pouco com os traços dos pais. Ela é loira e tem olhos azuis, enquanto os pais têm olhos castanhos e cabelo castanho. Muita gente acredita nessa teoria e outras pessoas acham que tudo isso é só coincidência. Talvez a gente conheça um pouco mais sobre essa história nos próximos filmes. Qual é a sua opinião? Sabia que existem formigas zumbis? É uma condição em que as formigas perdem completamente o poder sobre o próprio corpo. Isso acontece por causa de um fungo parasita, que se chama Opiocordyceps unilateralis. Os esporos desse fungo podem grudar na formiga e essas células germinam infectando ela. O fungo então invade a parte de dentro do corpo dela e cresce lançando químicos que começam a controlar o sistema nervoso da formiga. Ela então é forçada a largar a colônia que ela vive e vai para um lugar alto, normalmente uma árvore, até falecer. Depois que isso acontece, o fungo continua crescendo e digere a carcaça da formiga. E quando ele cresce o suficiente, outros esporos saem dele para infectar outras formigas. Para evitar que isso aconteça, em alguns lugares, algumas espécies de formiga evoluíram para morar em lugares altos, longe do chão, para não receber esses esporos. Lembrando que eu não sou bióloga, eu só achei o assunto interessante e resolvi explicar de maneira simplificada. Se você quiser saber mais de maneira mais científica, é só pesquisar pessoas da área falando sobre isso ou artigo científico. Essa mulher é virgem aos 123 anos. O nome dela é Teresia Niracajumba e ela diz que tá esperando o homem ideal. Ela recusou vários pretendentes durante a sua juventude porque na época ela não estava pronta para um relacionamento. Ela cresceu numa comunidade que aconselha que as garotas fiquem longe de relacionamentos até se sentirem 100% prontas. Ela então seguiu esses conselhos e se afastou de qualquer homem, na esperança de que quando ela decidisse se casar, encontraria o homem ideal. Só que quando ela finalmente se sentiu pronta, nenhum pretendente apareceu. A Teresia também acabou desenvolvendo um certo medo de homens, já que passou muitos anos da sua vida sem contato com nenhum deles. E aos 123 anos de idade, ela se tornou a virgem mais velha do mundo. E muita gente diz que ela só tem essa vida longa por causa do celibato. Apesar de tudo isso, ela ainda mantém a esperança de encontrar o seu homem ideal. Sabia que outras 3 atrizes foram escolhidas para fazer Barbie antes da Margot Robbie? A primeira foi a Amy Schumer, que aceitou o papel em 2016. Mas acabou desistindo só 1 ano depois porque achou que o filme não ia ser feminista o suficiente. A ideia na época é que o filme fosse mais fantasioso e menos profundo do que realmente foi. E ela provavelmente se arrependeu porque o filme final foi bem feminista. A Anne Hathaway foi escolhida como substituta em 2017. Só que ela acabou tendo que recusar o papel porque a agenda dela não batia com a produção do filme. O filme, então, foi adiado para 2020. E a próxima pessoa escolhida antes da Margot Robbie foi a Gal Gadot. Só que ela também precisou recusar o papel por causa de agenda. E aí, eles finalmente escolheram a Margot Robbie pro papel. E ela acabou ficando tão perfeita como Barbie que eu não consigo mais imaginar qualquer outra pessoa que não seja ela no papel. O que fazer se você estiver num elevador e ele começar a cair? Algumas pessoas acham que você deve começar a pular para diminuir o impacto da queda. Essa estratégia não funciona. Primeiro, porque você não sabe quando o elevador vai bater no chão. E pular pode fazer você cair com muito mais facilidade. Segundo, que se você ainda estiver pulando na hora que ele bater no chão, você pode bater a cabeça no teto. Isso não é bom para sua saúde. Outro método que as pessoas acham que pode funcionar é dobrar um pouco as pernas e encostar numa parede. Mas isso também não funciona. Porque você pode aumentar o impacto e quebrar todos os ossos do seu corpo. A melhor coisa que você pode fazer é colocar a sua bolsa ou mãos na cabeça e deitar dobrando os joelhos ao mesmo tempo. Ficar deitado no elevador vai proteger tanto a sua cabeça quanto a sua coluna e diminuir bastante o impacto que essa queda pode ter no seu corpo. Mas a melhor opção de todas é que o seu elevador não caia. As prisões mais legais do mundo. Primeiro, temos uma prisão na Áustria, onde as celas têm banheiros privativos, uma cozinha com fogão e vista para as montanhas. E ela tem um quintal com quadra de basquete, um jardim e até mesa de ping-pong. Próximo é uma prisão na Espanha em que os seus filhos podem ficar com você. Mas calma, porque a criança não é presa. Eles permitem que os filhos dos presos entrem na prisão para ter uma educação
normal e uma boa convivência com os pais mesmo estando presos, além de ensinar os pais presos a cuidarem de crianças. Por fim, a prisão mais luxuosa do mundo. Ela fica na Noruega e tem aula de yoga, pista de corrida e até um estúdio para gravar música. E os prisioneiros podem sair da prisão por até 3 semanas, trocando ela por um retiro espiritual. Em 1995, um homem resolveu roubar um banco em Berlim. As pessoas que trabalhavam no banco decidiram cooperar e perguntaram para ele se ele queria uma sacola para colocar esse dinheiro. Só que ouvindo essa pergunta, ele respondeu: "Sim, minha arma é de verdade". Foi aí que eles perceberam que o assaltante era surdo. Sabendo disso, eles soaram o alarme do banco e a polícia logo chegou sem ele nem perceber. E aí o assaltante foi preso. E um detalhe importante é que ele processou o banco um tempo depois por ter abusado da sua deficiência. As escolas estão obrigando os alunos a lacrarem os celulares antes de entrar na aula. Isso tem acontecido nos Estados Unidos e os vídeos estão viralizando na internet. Os alunos formam filas antes de entrar na escola e precisam lacrar os celulares e fones de ouvido nesse saquinho que tem um imã. E o único jeito de abrir esse saquinho é, na saída da escola, passar em um dispositivo que deslacra ele. Assim você finalmente consegue usar o celular de novo no final do dia. As escolas começaram a testar esse novo método de proibir celular porque eles disseram que os alunos estavam muito distraídos durante a aula. Só que muita gente acha isso um absurdo e extremamente arriscado, porque no caso de alguma emergência acontecer, os alunos não conseguiriam entrar em contato nem com os pais, nem com a polícia. Ao mesmo tempo que muita gente apoia isso porque acha que vai aumentar o desempenho escolar. Imagina isso no Brasil? 2025 vai ser foda. Faltam 3 meses e alguns dias pra 2024 acabar. E as pessoas não aguentam mais esse ano. O motivo? Vai acontecer muita coisa legal em 2025. Começando com os filmes que vão sair. A gente vai ter Batman 2, Avatar 3, Shrek 5 e o filme de Minecraft. Falando de séries, finalmente vai sair a 5ª temporada de Stranger Things, além da 2ª temporada de Wandinha. Finalmente o GTA 6 vai sair e provavelmente vai bater todos os recordes da história dos videogames. E a gente também vai ganhar uma biografia do Michael Jackson. Amanhã já podia ser ano novo, né? তার মানে আপনি কবি না জি না বড় ভাই জান মাইশা এখন তুমি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও যাও বলছি আরে বেটা আইবো না জুলি কথা কথা আরে জুলি গেছে আরে হ হাসপাতালের কাজ শেষ কইরা সারা এলাকা জুলি তুমি বুঝতাছো না একটাই দাবি থাকবো যে এক দফা এক দাবি কষ্ট আমার বুকটা বাইতে গেছে আমি অনেক কষ্ট পাইছি ভাই কষ্ট কোনো ব্যাপার না এই রিকশা এই ঘটনা ইতিহাস হয়ে থাকবো যে সেলিম ভাই আরে জুলি গেছে বাইরে মনে কর পিক করতে বুঝছো মিনিমাম 1700 লাইন কবিতা লাগবো তুই 700 লিখবি মানুষ তো মর্ডার যে কোনো সময় মারা যেতে পারে মারা গেলেই বাঁচি আমার কথার বাইরে কোনো কিছু করবি না আর ও যদি তোকে পড়ানোর চেষ্টা করে তুই কোনোভাবে কোন হারামজাদা আমার মায়ের ডিস্টার্ব করে খালু আপনি শুধু শুধু রাগ করছেন কই আপনার মেয়ে যাবে না স্যার না আমার মেয়ে যাবে না আমি একা যাব এই সেলিম তুমি কই যাও কবিতা লিখতে হইব কয় লাইন লেখছস দে
নাহলে কিন্তু আমি তোকে পিটামু দে তাদের লাগবে হইব না ভাই, এটা স্যার আপনি যেটা করবেন এটাই করবো। কোন খুন খারাপি করে কিন্তু কবিতা লিখতে পারবো না। কোনো মাপ নাই। এটা পড়ে আপনার প্রেমে পুরো রূপ করে পড়ে যাবো গা। আর তো আপনি পারবেন ভাই, আপনি পারবেন। এত কিছু ফালানোর সিস্টেম জানো, আর প্রেমে ফালানোর সিস্টেম জানোস না? কথা তো একেবারে ফালায় দেওয়ার মতো না। তাকে যদি তোরা গুলিও করস, আগে সালাম দাঁড়িয়ে আপনার ছেলেকে আমার এত পছন্দ হয়েছে যে আমি তো বিয়েতে রাজি হয়ে গেছি। বছরেও পড়বো না। আমি তোমাকে চ্যালেঞ্জ দিলাম, তুমি যদি 7 মাস্তানি মুস্তানি অপরাধ, এই 7 দিন খালি খাবি। আর এরকম পট্টি দিয়ে রাখছোস কেন? আমি চাই এই মহৎ কাজটার সাথে আপনি থাকেন। আমাদেরকে একশো দুনিয়ার খাসা বেটা। হ্যাঁ, আরে বেটা বড় ভাইয়ের মতো একটা বড় ভাই মানে টুকু কিন্তু ছাপাই না, সব মাথার ভিতরে থাকে। যখন পড়তে ইচ্ছা করে মাথা, আমি জানো ওরে বাপ করে দেব। আর আমি কি কমো জানো? কমু তানিয়া বলাবো কেমনে বেটা, কস না কেন, বেটা তোমার আমি আসলে ফুল দাও দেয় আচর করে বুঝতেছি। গর্জন করলেই সবকিছু অর্জন হয় না, বুঝছো? শুধু ভাত কেন? তুই যদি আমার শ্বশুর রে এইভাবে নাম ধরে ডাকস, আমার মানিজ্জত থাকবো। বাট আমি জানি তানিয়া আমার আসার খবর পাওয়া গেছে। আর এই কটা দিন তুমি আবার কি রাইখা কি বলতেছো? স্যার আজকে আসি, শোধ বাদ দুধ বাদ, আজকে আসি। হ্যাঁ, আর কিনিয়া আজ অথবা কাল তোমারে করবো বিয়া। দুটা পাই ধরি ভাই, বড় ভাই আপনি যদি 7 রাস্তার মোড়ে না 3 রাস্তার মোড়ে গেছেন নিয়ে যান। করে নাই তাই বলো, ও তানিয়াকে ডিস্টার্ব করতো, ইপটিজিং করতো, এই জন্য কি করো? আমি দাও হয়ে এলাম, আব্বাস মিয়ার দাও হয়ে এলাম ভাই। সারা জীবন সুখে রাখতে পারে। স্যার আরে বেটা কিচ্ছু বুঝি না। ও কি আমার থেকে দেখতে বেশি সুন্দর? আরে জুলি, তুমি তানিয়ার চেয়ে কম হইবে না, হইলা গেলে আর মনে পড়বো না। আব্বাস আর গুরুজনদের সম্মান করবি, তাকে সম্মান দিয়া কথা কবি, ওটা অনেক বড়, অনেক শক্তিশালী। ভগবত ক্যাবলা বলা পায় চেলুন সিস্টেম জানোস না? আমার মেজাজ পেলাম চুরা যাইতেছে। একদম ভালো লাগে। তুমি নাকি আমার মেয়ের জোর করে